Queridos irmãos, muito boa noite. Vamos iniciar a nossa reunião da noite de hoje e, com certeza, tirando uma série de reflexões, como eu sempre lembro ao iniciar. Nós temos que prestar atenção para ver as colocações que vão sendo estabelecidas nos mais diversos assuntos, inclusive nos assuntos que a gente já ouviu falar mais de 1000 vezes. Tem pessoas que acham que são repetitivas determinadas coisas, mas não são bem repetitivas, não. É porque as coisas que a gente repete muito são tão importantes que elas, às vezes, já fizeram efeito para 90%, mas ainda faltam 10% para fazer efeito. Que eu nunca vi ninguém reclamar que o Pai Nosso é repetitivo. Todo lugar que eu vou, em qualquer religião, normalmente arremata com o Pai Nosso. Eu nunca vi alguém falar, poxa, que chato esse enterro, terminaram com o Pai Nosso. Pô, que chato esse casamento, terminaram com o Pai Nosso. Oi, que chata essa solenidade, terminaram com o Pai Nosso. É repetitivo, sim, dada a importância, o conteúdo que tem, e que eu garanto para vocês que muito pouca gente conhece o conteúdo inteiro. Que a gente ouve, mas não pensa naquilo muito, não leva muito em consideração, não. Você chega às vezes num lugar, todo mundo desesperado, faz a oração do Pai Nosso, todo mundo continua desesperado, e lá está escrito assim, seja feita a vossa vontade, dizendo a vontade de Deus. Você morreu, isso está na vontade de Deus, está na regra, está estabelecido numa regra universal. Isso é vontade de Deus, sim, porque senão ninguém morria. Então existe um plano, e as pessoas desesperadas, e depois ora o Pai Nosso e continua todo mundo desesperado. É porque a gente não entende, não procura entender aquilo que é repetido, muitas vezes principalmente, é para que a gente se force a analisar aquilo, a sentir aquilo e a ver o conteúdo daquilo. Esse é o grande mistério que está acessível a todos nós resolvermos, é entender, enxergar a profundeza das coisas mais simples que nos envolvem todo dia e que são repetitivas, sim, né? Vamos fazer a nossa prece então para Valerinha começar. Querido Jesus, Deus nosso Pai, amigos espirituais que aqui estão presentes permanentemente nos ajudando, aqueles que vêm conosco para que estarmos bem inspirados, bem orientados para captarmos e entendermos todos esses ensinamentos que aqui são abordados, que nós possamos iniciar mais esta reunião com o auxílio e a inspiração de todos os bons espíritos, para que tenhamos o máximo proveito aqui na noite de hoje. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Boa noite a todos. E o Zé Manuel estava falando aqui na abertura sobre essa coisa da repetição, da tradição, que às vezes a gente não questiona. Eu me lembrei num livro que eu estava lendo, e falava sobre isso, um caos, né, lá das Minas Gerais, em que se falava isso, era uma receita que era feita, uma receita de família, né, a receita de um peixe lá, e num determinado momento um peixe lá da região era sempre assado sem cabeça. E uma das crianças que estavam lá perguntou para sua mãe, mamãe, por que esse peixe, você tem que assar esse peixe sempre sem cabeça? Ah, minha filha, não sei, isso é a tradição, foi a sua avó que me ensinou assim. Aí ela, não satisfeita, foi lá e perguntou para a avó, que ainda era viva, falou, mas por que isso? Bom, não sei, foi a sua bisavó que me ensinou assim. E a criança, né, a bisavó ainda era viva, a criança foi lá e perguntou à bisavó, falou, vó, por que esse peixe tem que ser assado sem cabeça? Aí a avó, não tem alguma tradição, tem algum mistério? Não é nada disso não, é porque o tabuleiro que eu tinha não dava o peixe inteiro. É simples, né? Eu cortei a cabeça do peixe porque simplesmente o peixe não dava para eu assar no tabuleiro que eu tinha. Então aquilo ali foi sendo passado de geração para geração, sem ninguém questionar, até que aquela criança ali, ela pergunta, mas por que disso? Aí foi se perguntar, é um simples fato. Então a gente tem que aprender sim a questionar, mesmo que a gente está habituado a ouvir, a gente tem realmente que questionar. E nós temos recursos, né, de sobra com a doutrina espírita, porque ela nos dá muitos recursos para a gente refletir, para a gente ver as coisas de uma outra maneira, uma coisa que a gente sempre ouviu, sempre escutou, que faz parte, às vezes, da nossa cultura, precisa ser questionado, como esse caos aí das Minas Gerais, né, como muito bem a gente pode iniciar. E hoje, eu escolhi para a gente refletir
Um tema que hoje, né, se comemora aí, isso é claro, mais comercial do que outra coisa, porque a gente sabe que Dia das Mães é todo dia, mas como hoje aí, né, se comemora o Dia das Mães, nós vamos aqui refletir sobre a questão do Livro dos Espíritos, que tratam questões, né, do Livro dos Espíritos que tratam desse assunto. E está lá na questão 890, amor maternal e filial, né? Nós vamos estudar. E por que isso? Porque realmente, né, a gente sabe que relações com as mães é uma relação de harmonia, uma relação de equilíbrio, de amor, é o amor incondicional realmente. Mas por quê? E a gente tem verificado isso aí com uma certa frequência, porque no mundo como o nosso, nem todas essas relações de mães e filhos são tão saudáveis, são tão harmoniosas. A gente sabe, nós mesmos passamos às vezes por dificuldade, não só com a mãe, mas principalmente nesse núcleo familiar que nós somos mais chegados. O pai, a mãe, né, os filhos, os núcleos familiares em geral. Serve esse estudo de hoje, essa reflexão de hoje, ela serve não só para essa relação de mães e filhos, mas para todas as nossas relações, principalmente dentro da nossa casa. Porque a gente sabe que os nossos núcleos familiares não estão só reunidos amigos. Há muitos desafetos, inimigos de outras existências convivendo juntos para poderem se harmonizar. Então, é mais voltado para o Dia das Mães, mas se estende e abrange toda a nossa relação com outros membros da nossa família, com pessoas do nosso trabalho. Então, é uma regra que serve para todo o nosso convívio em sociedade. Então, Kardec começa com esse assunto na questão 890 e faz o seguinte questionamento. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e os animais? E a resposta é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse de sua conservação. Mas no animal, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. Isso é fácil da gente observar, né? O animalzinho ali, a fêmea que ali gera aqueles filhotinhos, ela tem todo o cuidado, ela defende aquela cria ali com unhas e dentes, né? Mas é limitado à conservação. Quando aquele filhotinho ali já cresce, já pode exercitar toda aquela alimentação, a caça, a mãe deixa ele para ele, ela ensina até um certo ponto e deixa depois para ele aí desempenhar as funções. Então a gente vê, né, muitos exemplos lindíssimos na natureza, é fácil da gente ver tantos documentários aí, né, a mãe ursa que fica lá ensinando os filhos como é que pesca, e depois que os filhotes já conseguem se virar sozinhos, ela já ali termina a sua função de maternidade, de conservar a espécie. No homem, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além da tumba. Vedes que há nele, né, no homem, alguma coisa mais do que no animal. Né? Nós temos a nossa natureza animal, claro, nós estamos encarnados na matéria e temos sim os nossos instintos, só que vai além, a maternidade na espécie humana, ela vai além do cuidado de preservar a espécie. É uma relação que se estende, como a gente viu aqui, até depois da própria morte. Então a gente sabe que hoje, né, muitas mães não estão aqui encarnadas, muitas que estão encarnadas não têm mais seus filhos, perderam aí seus filhos recentemente, mas essa relação, esse amor que se desenvolve não é perdido com a morte, ele continua. Mães que hoje estão aí em sofrimento, nós vamos aqui ao longo da nossa reflexão, do nosso estudo da noite, ver quantas mães hoje estão em sofrimentos, vendo seus filhos envolvidos em drogas, presos. Para muitas mães, para muitas mulheres hoje, é difícil esse Dia das Mães, porque elas queriam estar próximas aos seus filhos e não estão. Mas é um amor que se estende, é uma relação que vai além da sobrevivência. A mãe cuida, é um sentimento realmente que é desenvolvido para o espírito quando encarnado num corpo feminino
que tem esse vínculo grandioso com esse espírito ali que ela vai receber. Há toda uma preparação. E nem sempre são amigos que estão vindo ali, como a gente disse. Por isso, muitas relações tumultuadas entre mães e filhos. Porque aquele espírito ali, muitas vezes, não é um amigo que está chegando. É um inimigo do passado. Por isso, há uma certa rejeição, às vezes, da própria mulher quando descobre que está grávida. Temos aí a depressão pós-parto. Temos esses casos que nós vimos aí nas últimas semanas de mães jogando crianças aí na lata do lixo. Por que essas coisas acontecem? E a gente sabe que isso é explicado pela reencarnação. São espíritos em uma nova oportunidade de se ajustarem, de resolverem as suas questões, débitos às vezes muito grandes. Por isso, às vezes, essa rejeição não só da mãe para o filho, mas também do filho em relação àquela mãe. Há uma dificuldade em se envolver, em se relacionar, em se demonstrar afeto de um com o outro, e é uma relação muito íntima, porque a mulher ela está ali carregando dentro do seu organismo, dentro do seu corpo, aquele espírito ali que vai ter com ela uma relação. E aí vem também a grandiosa missão, né? E a gente está falando aqui só da maternidade, mas a paternidade também é uma missão grandiosa. Porque hoje é o Dia das Mães, mas todos esses espíritos que estão ali com essa tarefa de olhar, de zelar por aquele ser ali, por aquela criança, têm essa responsabilidade. Pais, mães, educadores. E como nós estamos precisando disso? Como a gente precisa da educação? E a gente vai ver aqui. E por que, né, já que nós estamos falando de mães e filhos, qual é a importância? Para que o espírito que reencarna? Por que nós precisamos passar por esse período da infância? Aí a gente volta um pouquinho, vai lá na questão que a gente vai vendo como está tudo ligado, né? Todas as questões dentro do Livro dos Espíritos, elas estão entrelaçadas. Então a gente volta um pouquinho lá na questão 383, que fala sobre a infância, né? Por que o espírito precisa dessa fase? Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. E aqui a gente tem uma notinha de Herculano Pires, que é o tradutor aqui, que a gente aqui no centro sempre estuda porque ele é confiável. Então a gente só aqui no centro vende as obras básicas que estão aí com a tradução de J. Herculano Pires. E ele faz o seguinte comentário nessa nota: os pais e os professores espíritas devem ponderar sobre esse item e os que se lhe seguem. O Espiritismo vem abrir um novo capítulo da psicologia infantil e da pedagogia, mostrando a importância da educação da criança, não apenas para esta, mas para a sua própria evolução espiritual. Então é um momento em que o espírito ele está mais flexível, ele está mais aberto, ele está mais maleável para receber aquelas instruções. A criança não é um espírito criado no momento do nascimento, não. É um espírito que já traz um histórico, já tem o seu currículo. E ele chega ali naquele núcleo, claro que também não é por acaso, nada é por acaso. Há todo um planejamento para aquela criança chegar ali. E esse momento é importantíssimo para nós, porque é um momento maior que nós temos. A nossa infância, a infância humana é a maior, exatamente para isso. Para que nesse momento que aquele espírito está mais aberto, ele receba instruções, receba normas de conduta, de convivência, para quando ele chegar numa fase mais, como nós vamos ver aqui na adolescência, que às vezes é muito tumultuada, para quando ele chegue nessa fase, ele esteja já com outros olhos, esteja aí com uma nova conduta já que foi ali toda trabalhada durante a infância. Então a gente vê a responsabilidade mesmo diante daquela criança, dos pais, dos educadores. E nós não estamos falando aqui da maternidade só gerada, não. As mães que adotam crianças, o exemplo que nós temos das mães sociais,
que eu acho que, me parece, se eu não estou enganada, recebem até uma ajuda, eu acho que do governo, para ficar ali tomando conta numa instituição, numa casa, né, onde tem crianças abrigadas e as crianças ali não têm um pai e uma mãe, então há sempre um casal que está ali disponível. Então são as pessoas, somos todos nós que maternamos essas crianças, que nos preocupamos. Os professores, grande importância os professores têm na nossa vida, na vida da criança. Da educação, não só a educação do banco escolar, mas a educação moral, o recebimento de valores, de éticos, de fazer o certo. Então é importante todo mundo, né, todo aquele que lida diretamente com a criança, que é responsável, que influencia a vida daquele espírito, precisa estar certo e inteirado dessa responsabilidade com aquele pequenino que está ali, né? Já na questão 384, é uma questão até interessante a resposta. Ó. Por que os primeiros gritos da criança são de choro? Para excitar o interesse da mãe e provocar os cuidados necessários. Não compreendes que se ela só tivesse gritos de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam com as suas necessidades? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Então a gente nota lá no bebezinho, que a hora que ele está com fome não adianta. A mãe pode estar onde estiver, mas tem que estar ali para dar de mamar. Ele quer se alimentar, então ele tem ali, é a primeira expressão daquela criança. É o choro, porque através do choro ele vai demonstrar que está com dor, que está com fome, que precisa ser trocado. Então há toda uma sabedoria divina. Aquele serzinho que está ali necessitando de cuidados, o choro desperta, né? E quantas vezes, às vezes a gente até está numa situação e a gente vê em qualquer lugar, às vezes a gente está ali, um bebezinho, uma mãe, a criança começa a chorar, aquilo, choro de criança é forte, os bichinhos têm um pulmão que é de admirar, então aquilo, ele chama a atenção. Então é a sabedoria de Deus se fazendo ali presente para aquela necessidade daquele pequenino, né? E olha 385, e depois tem um comentário até de Kardec que muito interessante. Ó. Qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter do espírito, né, a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Né? E tanto é verdadeiro isso aqui, que às vezes a gente até costuma falar, não é adolescência, é aborrecência. Porque é tão difícil, às vezes, lidar com o adolescente, com o pré-adolescente, né? As crianças hoje já estão mais sabidas, com 10, 11 anos, já estão aí. Às vezes, realmente, os pais têm muita dificuldade de ter acesso àquela criança, de se comunicar. E por que isso acontece? E a resposta é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era, né? Como a gente já disse. A criança é um espírito que está ali reencarnando. Então, ela precisa da fase da infância, mas quando ela chega ali na adolescência, o espírito se mostra realmente como ele é. Então, se ele, ao longo da sua infância, recebeu valores, recebeu cuidados, com certeza e provavelmente, aquela criança, aquele adolescente vai passar por essa fase que realmente é conturbada, ele está deixando de ser criança, não é nem criança, não é adulto, é a fase do questionamento, é a fase do porquê, a fase da revolta muitas vezes, porque o espírito ele se mostra qual ele é. E a gente também observa pela negligência, às vezes, dos responsáveis pela educação daquela criança, que não dão limites, que deixam, que não ensinam, que não educam, que não limitam aquela criança. Então, quando chega na adolescência, aí a coisa já está difícil, às vezes, de contornar. Aí vem um comentário de Kardec. Eu tirei aqui alguns trechinhos para a gente estudar.